Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, como a gente faz toda segunda, né? Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a leitura do capítulo 123. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes, por os olhos dos homens falíveis, cegos a finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercam do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Muito bonito, né, assim, essa leitura. Acho que é bem simples, né? Assim, entendimento, né? Mas é simples, né? O entendimento, mas a prática que se torna uma das mais complicadas, né? Que é o que acontece muitas vezes, né? A gente fala com fineza na igreja, no culto, né? Dependendo da região que você segue, mas na hora da dificuldade você acaba perdendo sua fé, esquecendo, né? De ter confiança em Deus, de que tem um propósito para aquilo que está acontecendo. Então, acaba que, do que eu entendi, né? É muito isso que está falando, né? Sobre essa leitura, sobre nessa questão que acaba que a gente é uma condição comum, né? Raras pessoas que na hora da dificuldade lembram da sua fé, lembram de confiar em Deus, né? A gente acaba às vezes falando, não, como que Deus permitiu isso e tal. Sempre tem um porquê, né? E que não tem como, né? As dificuldades vão aparecer, não vai ser só beleza. Então a gente tem que saber buscar cada vez mais, né? Trabalhar essas questões das dificuldades, de lidar, né, com as dificuldades. Uma coisa também é que ele fala, né, que às vezes a gente foca, né, nesses problemas, né. Se fala um missionário, a gente verifica a demandada, né, mas em vez de ajudar tal pessoa, não, a gente foca que não, ela não conseguiu, né, da gente focar mais na solução do que no problema. E muitas de que tem, né, várias, cada um vai ter, né, a parte que vai ter mais dificuldade, né, ele fala que tem gente que vai ter mais dificuldade de ter responsabilidade, que ele cita que nem fala os espíritos infantis e tal, então que cada um vai ter vai ter suas dificuldades, coisas que vai ter que trabalhar, né? De trabalhar, de passar as dificuldades que vai ter que passar. A questão é a gente reconhecer, né? Igual fala, né? Felizes, pois, aquele que, à maneira do Pai necessitado, se acerca do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Então é isso, né? Da gente
olhar como criaturas imperfeitas que estão aqui para aprender e tal, e lembrar que o Pai está sempre conosco, né? Mas, e aí que fala, né? Assim afirmando, a crença com a boca pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrima a própria miserabilidade. Então, né, na hora da dificuldade, ali você tá, não acha caminho mesmo, né, que a gente acontece mesmo, a gente vai passar por dificuldades e tal, de falar, não, pai, eu tô aqui, não sei o que fazer, de lembrar mesmo de Deus, que ele sempre tá conosco, né, até lembrei aquela passagem, né, que aquela música, né, Pegadas na Areia, a gente acha, né, que Deus não tá com a gente, mas é que sempre tá. Então a gente fala, não, pai, tô aqui, tô sabendo que ele dá, me conduz, eu tenho fé no Senhor. Às vezes a gente pode acontecer mesmo, por exemplo, a gente sentir a fé, mas conversando, a cada um vai expressar a sua fé também, de uma forma. Às vezes um pode ser igual numa igreja e tal, para se sentir fortalecido com Deus, né, para nossa conversa com Deus. Vai ser, outros já vai ser, por exemplo, nessa questão, igual eu falei, né, dessa conversa aí, ou em casa mesmo, vai, fecha, se fecha no quarto, tem um momento sozinho que reflete, né, de cada um tem uma forma de expressar sua fé. Né, a gente lembrar, né, dessa fé e de que somos todos que estamos aqui para aprender, que somos falhos mesmo, não tem como. A gente está aqui porque a gente está na escola porque a gente precisa de aprender. Possamos, né? Então, levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia e refletir sobre eles, né? Que cada vez mais busquemos, né? Fortalecer a nossa fé, nossa confiança em Deus. Assim seja. Amém.